Olá, gente. Bom dia para vocês todos no grupo. Que bom. Nós estamos aí já entrando na reta final do nosso curso. Então nós teremos praticamente mais um mês de aula. Logo nós estaremos fazendo prova, né? Bom, mas vamos terminar de discutir os nossos assuntos. Nós estamos falando com vocês nessa semana, desde a semana passada e essa semana, nós estamos falando sobre as distorções no conhecimento, né? Nós estamos falando sobre os problemas do conhecimento e os tipos de conhecimento. Semana passada nós falamos do método dedutivo, do método indutivo e falamos da analogia. Hoje nós vamos falar das distorções do conhecimento, desses métodos todos. Por isso que é importante nós estudarmos aí sobre a lógica, né? Uma das razões que nós debatemos com vocês. Pois bem, vamos trabalhar isso daqui. Nós vamos dividir a nossa aula hoje em dois grupos, em dois blocos aqui, porque nós vamos nos deter um pouquinho mais falando sobre falácias. Mas vamos discutir aí aquilo que nós temos discutido com vocês nessas aulas todas, né? Então, bom, o alcance do conhecimento é muito amplo, né? É muito essencial nos nossos dias, e isso nós já discutimos com vocês, tá bom? Bom, mas a validade do conhecimento ela é garantida pela correção do próprio raciocínio. É correto o raciocínio cujas proposições expressam sempre os juízos. Nós já conversamos e comentamos isso com vocês nas primeiras aulas de lógicas, tanto na forma presencial quanto aqui na forma remota. Então, o raciocínio cujas proposições expressam os juízos, sejam afirmações ou sejam negações, são válidos e normalmente fundamentados, né? Geralmente nós temos os dois modos de raciocínio que nós destacamos com vocês no início do curso, foi o indutivo e o dedutivo. Lógico, falamos também com respeito à analogia, mas é esses dois que nós estamos dando muita ênfase, porque são os dois muito mais utilizados em nossa realidade. Então, o raciocínio dedutivo, ele parte de casos particulares para uma verdade geral ou universal, como já falamos com vocês. Por exemplo, vamos pegar algum exemplo, vamos tratar de um exemplo que tivemos em nossas aulas. Por exemplo, o ferro conduz a eletricidade, o ouro conduz eletricidade, o cobre conduz eletricidade, a prata conduz eletricidade. Logo, todos os metais conduzem a eletricidade. Nesse exemplo aqui, nós temos 4 proposições ou premissas particulares que levam a uma conclusão geral, ou seja, logo todos os metais conduzem eletricidade. O raciocínio, então, indutivo é amplamente utilizado nas ciências experimentais. As leis científicas são generalizações feitas a partir de observação de casos particulares, visto ser impossível ao cientista realizar experiências concretas em todos os casos. Por esta razão, as leis da ciência são muito mais possibilidades lógicas do que certezas empíricas. A certeza dada pelo raciocínio indutivo aumenta à medida que o número possível de casos particulares seja empiricamente verificado. E o raciocínio dedutivo, que trabalhamos também na aula passada com vocês, ela parte de uma lei universal considerada válida para um determinado conjunto, aplicando-o aos casos particulares deste conjunto. O que é verdade para um determinado todo é igualmente verdade para as partes que o compõem,
E é o que se pode observar no exemplo seguinte, que vamos dar aqui agora. Todos os homens são falíveis. Einstein é homem, logo Einstein é falível. A verdade da conclusão do raciocínio dedutivo baseia-se na verdade contida nas proposições ou nas premissas. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será forçosamente verdadeira. Então, o raciocínio indutivo ou dedutivo, ele torna-se válido ou inválido quando sua argumentação é capaz de persuadir pelo efeito psicológico que causa e não pela sua correção lógica. E aí esse tipo de raciocínio, então, nós chamamos de sofisma. Já já nós vamos trabalhar alguns exemplos desses sofismas. Mas, antes, nós já discutimos com vocês esses sofistas, os sofismas foram formas de argumentos que foram desenvolvidos principalmente pelos sofistas. Quem eram eles? Eles eram pessoas considerados também mestres da sabedoria, como nós já falamos com vocês, que davam aulas, que andavam nas praças públicas e que auxiliavam as pessoas a defenderem entre os seus pensamentos dentro da Grécia Antiga. Eles se opunham à filosofia estabelecida, o establishment da filosofia pré-socrática, né? E ensinavam contra argumentar diante da filosofia pré-socrática. O grande problema é que muitas vezes eles utilizavam vários argumentos inválidos ou ilegítimos para chegar a determinada conclusão com o objetivo de inculcar, com o objetivo de enganar, com o objetivo de fraudar um determinado argumento e tirar proveito próprio desse tipo de argumento, né? Pois bem, vamos ver só alguns dos exemplos antes da gente entrar na falácia propriamente dita, né? Vamos ver, nós trabalhamos um exemplo na sala de aula com vocês. Pelé fazendo uma propaganda de televisão. Tome Vitasay, a vitamina de campeões de saúde. Ora, o que um comercial desse tipo pretendia? Quem está tentando convencer? No caso, era Pelé. Pelé era médico ou bioquímico capaz de recomendar o uso de vitaminas, por exemplo? Então, esse é um tipo de falácia que é chamada de apelo à autoridade. Já já nós repetiremos essa e outras falácias, né? Mas a ideia desta falácia era usar-se a autoridade de alguém sobre determinada área. No caso aqui, o futebol e Pelé. Pelé não tinha a mínima condição de fazer uma afirmativa deste nível para afirmar ou sustentar uma posição que era de outra área, no caso, a própria área da saúde. Então, nesse tipo de falácia, a apelo à autoridade, convence-se pelo peso psicológico da autoridade e não pelo valor racional da argumentação. Tá? Outro exemplo, vamos ver assim, um ministro da Fazenda fazendo aquela afirmação sobre persuadir o povo, a nação, de que o aumento de um salário seria prejudicial para controlar a inflação. Ou seja, a necessidade de ajuste salarial seria importante para controlar a inflação. Vejam bem, como bem sabemos, a inflação, que é o aumento geral e constante de preços, é o que corrói o poder de compra dos salários. Temos então que aumentar os salários, mas se aumentarmos os salários, teremos que aumentar os preços para pagá-los, o que aumentará a inflação. Ora, já foi demonstrado que a inflação tem como causa o aumento de salários? Será essa realmente a causa do aumento, a causa da inflação? Esta é a única causa, né? Então, este é um tipo de sofisma, tá?
tá? Chamado círculo vicioso. É usado na tentativa de provar uma conclusão com base no ponto de partida não demonstrado. Tanto um como o outro, exemplos que nós acabamos de dar aqui, são racionalmente improváveis de acontecer. A qualidade do ensino é ruim porque os professores são despreparados, né? E estão desesperados. Essa é brincadeira. A qualidade do ensino é ruim porque os professores são despreparados. Vejam neste outro exemplo. Será que o despreparo do professor é realmente a causa da baixa qualidade do ensino? É a única causa da baixa eficiência do ensino? Será que tanto a baixa qualidade do ensino quanto o despreparo do professor não depende de uma política educacional eficiente? Bom, essa é outra discussão, mas aqui afirma-se que o que é um fato é causa de outro, sem considerar que há um terceiro fato que causa os dois primeiros. Essa é chamada a falácia da causa comum. Outro exemplo, a medicina é inútil. Meu pai pagou um rio de dinheiro com médicos e morreu doente. Observe que o caso do meu pai é um caso isolado, quase uma exceção. Racionalmente, não posso tomá-lo como base para qualificar toda a medicina. Esta falácia chama-se generalização apressada ou indução viciosa, porque conclui uma lei geral no caso particular. Um exemplo que nós trabalhamos em sala, com vocês, e que é comumente utilizado no mundo do direito. Por exemplo, este prisioneiro não agiu contra a lei. Afinal, o prisioneiro não tem liberdade. Alguém sem liberdade será impedido de agir. Para confundir o interlocutor, são utilizadas palavras que têm várias concepções, tais como liberdade, ação. Mesmo assim, estando preso, um homem pode agir contra a lei. Esse tipo de falácia chama-se equívoco, pois utiliza as palavras equívocas com vários sentidos. Vejam, um outro exemplo muito relacionado, que também trabalhamos na sala de aula com vocês. Contra o homem, uma outra falácia chamada contra o homem. Nesse tipo de falácia, ataca-se diretamente a pessoa ou uma circunstância especial em que ela se encontra, com a finalidade de rebater sua posição ou afirmação. Muitíssimo utilizado dentro do universo do direito. Por exemplo, o que é que ele lhe contou sobre mim? É tudo mentira. O cara é bêbado, só anda bêbado. Ora, o fato de o cara ser bêbado não invalida necessariamente o que ele diz, Mas como ser bêbado é algo socialmente ruim, negativa, então você fala mal do sujeito para descaracterizar algo que poderia ser uma verdade. Um homem é acusado de roubo. O repórter policial pergunta: Você está arrependido? Você está arrependido? O cidadão desprevenido responde: Bem, estou. E o repórter completa: Então você confessa que roubou? Esta é a falácia da pergunta complexa, em que se utiliza a combinação de duas ou mais perguntas para confundir o interlocutor e levá-lo a responder o que ele se espera. Outra falácia muito comum, veja bem, a falácia que é chamada de à força. Durante uma negociação salarial, o patrão diz: Bem, a proposta de salário pode até não ser alta, mas, por outro lado, há muitas pessoas desempregadas que trabalhariam por esse salário. Aqui, tenta-se convencer não por argumentos racionais, mas pela ameaça ou pela força. Este sofisma chama-se justamente recurso à força. Vejam outro. Você jamais será feliz. Felicidade não existe. Esta falácia chama-se petição de princípio. Quem já demonstrou ou pode demonstrar a inexistência de felicidade?
estaríamos dando como algo que na verdade é duvidoso e que não deveria ser demonstrado, né? Pois bem, como nós vimos nesses exemplos, a falácia constitui uma armadilha intelectual, mesmo correto em sua forma de expressão, tá? Indutiva ou dedutiva. Os dados utilizados nesses tipos de argumentos são racionalmente duvidosos. Falácias e sofismas são designações dadas a silogismos e argumentos capciosos falsos, que constituem-se de raciocínios onde se cometem infrações contra algumas das regras lógicas. Tá? Por isso que nós já trabalhamos com vocês. A lógica é uma ferramenta para o raciocínio correto, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com essas questões falaciosas, né? Cuidado, e aqui vem um recado nesse slide, né? Cuidado com as palavras, cuidado com o que você ouve, lê ou escreve. Você não deve acreditar em tudo o que ouve ou lê. Você deve ter a habilidade para lidar com os discursos, com os textos, com o que lhe dizem, com argumentos que se lhe apresentam nos debates do dia a dia. Deve distinguir o que o vulgo confunde. Deve ter critérios para aceitar ou rejeitar enunciados, argumentos, declarações feitas e assim por diante, né? Muitas argumentações carecem de fundamentação. Por quê? Porque muitas argumentações, elas são ardilosas, enganadoras, fraudulentas, falsas e falaciosas, né? Bom, antes da gente falar então sobre alguns tipos de falácia, a gente tem que ficar inculcar isso na nossa cabeça, que falácias são muito comuns em nosso meio. Nossos exemplos que falamos aqui agora com vocês, vocês podem comprovar isso daí. Na convivência social nossa, muitas são essas armadilhas arquitetadas pelo que acreditam que o que importa não são os fatos, mas a sua versão. O que importa não são os fatos, mas como esses fatos, a sua versão é contada destes fatos, né? E isso nós estamos vendo nos nossos dias de crise de pandemia. Tem muita gente que conta um determinado fato, mas não que faz conta uma versão de um fato, mas não explica e argumenta aquele fato. Temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Isso hoje está sendo usado, é um prato cheio para a mídia social que nós temos aí, né? Bom, para evitá-las, só mesmo então, vocês, todos nós, tendo o espírito crítico, preparado para distinguir os fatos verdadeiros. Por quê? Porque racionalmente seguros dos duvidosos ou falseados, mas apresentados numa bela e colorida embalagem, né? Bom, gente, a racionalidade nos torna humanos ou superiores, né? Pascal afirmava que o homem era frágil, um grão de matéria no universo, mas esse quase nada ele pensa, raciocina e conhece. Segundo ele, o pensamento faz a grandeza do homem. O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota d'água bastam para matá-lo. Um vírus, né? Um simples vírus minúsculo como este tem nos matado. Mas, mesmo que o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais nobre do que quem o mata, porque sabe que morre e a vantagem que o universo tem sobre ele. O universo desconhece tudo isso. Quem nos disse isso foi Pascal, né? Então, gente, a importância do conhecimento é imensa, né? É muito grande.
nós podemos observar isso, né? Essa busca constante do ser humano, está buscando isso o tempo todo, né? O homem busca o conhecimento para satisfazer a sua própria curiosidade. Como diz lá Platão, como dizia Aristóteles e Platão, é o espanto, a surpresa perante aquilo que é novo, que desencadeia a nossa atividade intelectual. Quando começamos a pensar, quando estamos diante daquilo que não é familiar, do estranho, é que nós começamos a questionar, a raciocinar. Nós, como seres racionais, impomos-nos a necessidade de entender, de procurar uma explicação, de saber o que é certo e o que é verdadeiro. Essa necessidade já faz se sentir lá na nossa curiosidade infantil. Desde criança, as crianças têm muita curiosidade e querem o tempo todo aprender. A criança já quer saber o que é, o como e o porquê das coisas, né? E essa ideia da criança aí, nós carregamos ela o tempo todo, a nossa vida toda. Negar todas as respostas ao homem é desrespeitá-la na sua própria natureza. A ignorância é talvez a raiz de todos os males, porque fere o homem no que lhe é mais específico, a própria racionalidade. Daí a gravidade do descaso pela educação. Ela impede a democratização do conhecimento, o acesso a conhecimento das condições de vida dos indivíduos e de como melhorá-lo. Infelizmente, aqui no Brasil, a educação sempre tem sido tratada como segundo plano. Até mesmo as várias universidades, as várias faculdades, instituições de ensino superior, muitas vezes que trabalham com a própria educação, não tem muita preocupação de desenvolver um conhecimento crítico do indivíduo. Esse é um mal terrível. Pecamos e pagamos por isso, né? A questão da educação também, a questão dessa racionalidade é uma grande injustiça social, porque é representada também na manipulação das informações, pela manipulação dos meios de comunicações, que tiram do indivíduo o direito de livre escolha, já que ele fica sem condições de optar corretamente. Só fazendo uma crítica neste período de Covid, né? Será o isolamento social o melhor caminho? E que seja, temos que ficar o tempo todo dentro de casa? Nós já temos aí 3 meses praticamente de isolamento social. E o que vamos fazer? Não é agora, nesta época de isolamento social, que as pessoas estão mais morrendo? Será que aquele argumento que estão sendo posto aí para nós, de que se nós não tivéssemos ficado em casa ou estarmos em casa, o número de mortes que está acontecendo aqui no Brasil seria bem maior? Quem é que está falando isso? Qual o interesse das pessoas que estão falando isso? Será que não é para ficar em casa, somente para ficar assistindo televisão, para ficar sabendo deste pânico todo sobre este problema do Covid? Eu só estou querendo chamar a atenção que nós precisamos ficar atentos com todos os tipos de coisas que são nos colocados. Muitas vezes as pessoas usam, como nós estamos falando com vocês, de determinados fatos e contam outra versão dessa mesma realidade. Muitas vezes os argumentos são ilegítimos ou muitas vezes os argumentos eles são muitas vezes esses argumentos são inválidos ou ilegítimos. É nessa situação que eu estou chamando a atenção para todos vocês, né? Então, como seres humanos,
cabe-nos o direito de possuir dados objetivos para analisar. Nosso comportamento não pode ser a simples manifestação do que nos condicionam a responder. Como acontece com o cachorrinho utilizado lá naqueles experimentos de Pavlov. Aliás, eu nem sei se vocês já ouviram, né, no experimento de Pavlov. Pavlov era um fisiologista russo que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, né? E ele ficou famoso muito pelos seus estudos sobre o reflexo condicionante ou condicionado, em que uma experiência típica consistia em tocar uma determinada campainha, quando ele colocava lá naquele experimento, né, que era um estímulo, naquele momento em que o cachorrinho iria comer a sua comida. Então, toda vez que o cachorro já estava condicionado naquela hora de comer a sua comida, ele ter que tocar uma campainha várias vezes, 1, 2, 3, até 30 vezes essa campainha, para que ele ganhasse alguma coisa, né? Isso tudo para que ele para que provocasse uma espécie de secreção salivar no cachorro, né, para que ele, uma espécie de reflexo condicionante, tocando a campainha, para que ele pudesse ganhar um alimento, né? Pois bem, nós não podemos ser assim. Nós precisamos conhecer, precisamos entender as diversas regras do conhecimento para nos sentirmos seguros, né? Como nós falamos há pouco, o espanto perante o novo muitas vezes gera angústia por não sabermos como nos afeta nessa realidade desconhecida. Olha o que estamos vivendo sobre este Covid, o quanto quanta angústia ele não tem nos trazido o tempo todo. Olha que dificuldade que o mundo tem vivido, quanto nós temos vivido, porque muitas vezes nós não sabemos o que é de fato diante dessas realidades. Muitas vezes, observe, né, nós estamos sentindo um ambiente estranho, né? Nós estamos sentindo como pessoas que estão com uma doença incurável. Nós estamos sentindo como uma situação pós-morte, onde uma situação de velório. Bem, enfim, nossa segurança psicológica muitas vezes baseia na posse de informações objetivas que nos permitem dominar a realidade à nossa volta. Se nós não temos essas informações, ou se nós não sabemos identificar essas informações, nós temos um problema sério. Pois a desinformação e a falta de incentivo ao conhecimento, a reflexão e a análise constituem a forma mais cruel de manter o homem e as sociedades inteiras assustados e angustiados na sua própria ignorância. Nessas condições, não há crescimento humano possível, pois o homem está encurralado e o papel do sujeito fica vago, né? Infelizmente, aos que pretendem manter o povo assim, acreditando-se que o gado segue assustado diante do chicote. Ou melhor, o gado assustado segue o chicote. Que pena, né? Que pena, tem nos tratado assim hoje, nos nossos dias. Conhecer, gente, é para o homem uma questão de sobrevivência, né? Conhecendo o homem pode adaptar-se e a ele transformar-se, né? Então, esta é uma ideia sobre o conhecimento e sobre a necessidade de nós entendermos esses tipos de conhecimentos, né? Se não entendermos, fica frustrada a nossa experiência humana. Sim, pois a qualidade de vida dos homens sempre melhora com as transformações que fazemos. Vejam, por exemplo, as invenções, os recursos técnicos que sempre estão aí facilitando a nossa vida. Só que a maior parte da humanidade
ainda não têm acesso sequer aos bens mínimos necessários da vida. E todos vocês aqui já está tendo um acesso mínimo a essas informações. Oxalá então que todos vocês procurem ter um acesso melhor e uma vontade para buscar em estudar e entender um pouquinho mais sobre essa realidade. Pois bem, vamos ficar aqui nesse primeiro bloco e vamos já voltar no outro. Vou terminar a gravação deste bloco aqui, porque aí vocês podem dar uma pausa e depois voltar e pegar o outro bloco. Até já.